Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.2. Estamos chegando com mais uma edição do Câmara Entrevista e hoje o nosso tema é especial, é uma utilidade pública para você que está acompanhando a nossa programação. Nós vamos falar aí, nesse momento que a gente está vivendo com a tecnologia em alta, as pessoas cada vez procurando novos aparelhos de celulares, as pessoas querem estar envolvidas na internet, no mundo digital, nas redes sociais, mas o que isso em excesso pode causar, principalmente para as crianças, né? A gente tem percebido que hoje o celular ele acaba sendo a babá eletrônica dos pais, né? Com essa correria do dia a dia, muitas vezes não dá esse tempo disponível e o celular, né? As redes sociais, os joguinhos acabam sendo o companheiro das crianças. E para a gente falar nesse assunto, no que isso pode causar para o dia a dia, para a saúde mental, né, ainda mais esse mês que é comemorado também, né, o dia específico da saúde mental, a gente recebe aqui a psicóloga Edmara Santos. Edmara Santos, a psicóloga, vai falar para a gente um pouco mais sobre esses riscos, dar algumas dicas, orientações para vocês que acompanham o nosso programa. Edmara, primeiramente, é um prazer recebê-la aqui no Câmara Entrevista para a gente estar falando aí sobre esse tema tão importante, um assunto de relevância que eu tenho certeza que chama a atenção de quem está nos acompanhando. Obrigada, Lucas. É uma alegria estar aqui também. Obrigado pelo convite e espero poder contribuir com o pessoal com as informações. Realmente, como você trouxe, é um tema muito importante, né? Acabou que nesse tempo a gente não pôde ficar muito fora de casa, acabamos ficando mais dentro de casa e com isso usando daquilo que a gente poderia para se comunicar, né? E as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, atuais, é algo que se fez muito presente nesse tempo. E as crianças, né, os adultos, os adolescentes, os jovens, todo mundo muito imerso nesse mundo. E a gente precisa refletir o efeito disso, né? Porque a gente tem falado tanto de efeito de pandemia, o efeito da doença em si, né? Do medo que a doença nos causa, dos riscos. E agora também dessas outras variantes, né? Agora, Edmara, dentro desse sentido, a gente sabe que a pandemia, o fique em casa foi comum nessa época, por questão até desse vírus desconhecido. E a companhia das pessoas acabou sendo aí o mundo digital, né? As pessoas se conversavam entre as outras com grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E as pessoas, você acredita que elas acabaram se tornando dependentes das redes sociais? Muito, muito, muito. Acho que as redes sociais, ela proporciona esse contato, né? Eu lembro bem no início, lá para março, quando começou aquela coisa fica em casa, eu lembro que teve até algumas coisas de estar muito sobrecarregado, as redes sociais, tudo demorava. Eu lembro que aquela época das lives, a gente tinha vários problemas porque caía, demorava para conectar. Então, realmente, as pessoas ficaram muito mais dependentes, uma vez que as mídias, né, de comunicação e informação é algo que nos une. Nós somos seres de relação, então proporciona uma certa forma de se comunicar. Uma das formas de se comunicar se dá por meio hoje, né, das TICs aí. E é nesse sentido, essa dependência, como que fica, por exemplo, a saúde mental das pessoas? Porque elas dormem, acordam com o celular na mão, almoçam com o celular na mão, dormem com o celular na mão. O que isso pode trazer de transtorno mental nesse sentido? Olha, eu acho que é difícil nomear um transtorno. Eu acho que esse aumento da ansiedade que a gente vê nesse momento, também um aumento a gente poderia falar até de fatores depressivos, se a pessoa já tem uma predisposição, porque as mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim, várias mídias sociais que nós temos por aí, o tempo todo nós estamos vendo a vida dos outros, e se eu não tenho maturidade para entender que aquela é a vida de alguém e é parte da vida de alguém, eu começo a olhar para mim e falar, mas e eu? Né? Porque a nossa vida não é sempre feliz, frase motivacional, então prejudica de diversas formas, sem falar do excesso de estímulo, que é o que eu percebo assim que mais nos atrapalha. O excesso de estímulo, a informação o tempo todo. O tempo todo eu pego meu celular, eu tenho notificação. Se não é de uma mídia social, é de um aplicativo. Se não é de um aplicativo, é de outro. É mensagem, alguma demanda. E isso faz com que a gente acabe nem tendo tempo para refletir, para parar, para pensar. Então, isso nos sobrecarrega. Tira de nós, assim, muito essa questão atencional. Agora mesmo,
No almoço eu estava conversando com uma amiga e ela falava isso, né? A gente estava falando sobre comer rápido. Falei, nossa, eu como rápido. E ela falava, nossa, eu estava pensando do quanto que a gente precisa, ela pontuando isso para mim, eu achei tão interessante, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção nas coisas. E as mídias sociais, as tecnologias, assim, faz com que tudo seja muito rápido, muito instantâneo, a gente não presta, a gente não para prestar atenção no outro, né? Naquele que está na nossa frente, nas coisas que estão nos acontecendo. A gente fica naquela telinha pequenininha, outra uma telona, mas só aquilo, né? Quer dizer, as pessoas hoje elas vão caminhar usando o celular, né? Vão andar, quer dizer, elas andam sempre com a cabeça baixa e não contemplam ali a paisagem, o ser humano que está ao redor, né? Sim. E o que isso pode ocasionar num futuro? A gente percebe que as pessoas, elas, além dessa dependência, pode causar males que no futuro pode trazer alguns prejuízos para a saúde, né? Sim. Hoje a gente já tem classificado, assim, uma doença, né? Agora até me fugiu o nome. Antes de eu vir, eu estava lendo até sobre ela. Uma doença que hoje a gente trata, essa dependência que hoje as pessoas já têm, mas a gente não consegue ficar sem o celular. Consegue, já virou uma dependência. Então... E as pessoas às vezes nem percebem, né, Edmara? As pessoas, ela acha, não sou dependente, não sou viciado. É igual o fumo, por exemplo. Quem fuma o cigarro, a pessoa é dependente, mas ela, na cabeça dela, ela não é dependente, né? Porque é socialmente aceitável, né? É tão aceitável que a gente dá tela para um bebê de 6, 7 meses para ver. Então, o que deveria ser considerado um crime, eu acho. Mas, assim... É aceitável, então eu não percebo. Eu vou usando e não me dou conta do quanto que é aquilo, assim, às vezes está consumindo do meu tempo, da minha saúde. Por quê? Porque às vezes é isso que você falou, né? Usa no almoço, usa para dormir, para acordar, acorda de madrugada, pega o celular. Já vai com estímulo de tela, de luz, de informação. Então isso acaba prejudicando muito a nossa saúde. Acho que ainda vamos ter muito mais, assim, infelizmente, transtornos relacionados a isso, problemas decorrentes do uso excessivo de celulares, de telas afins, num futuro aí, infelizmente, é quase que inevitável. Então, isso prejudica. Igual a gente vai falar de uma higiene do sono. Eu falo muito isso com os pacientes na clínica. Gente, muito paciente vai reclamar para mim de insônia. Eu falo, mas o que você estava fazendo antes de dormir? Eu estava no celular. O que você estava vendo? O que você estava fazendo no celular? Eu estava jogando. Eu estava vendo Instagram. Eu estava vendo Facebook. Eu estava vendo notícias, seja o que for. Você está lá com um monte de estímulo. O teu cérebro está captando um monte de informação. Você está ali o tempo todo com a atenção voltada para aquilo. Depois, você quer dormir. Como? Você nem faz esse processo de desligamento, de entender que aquele momento é o momento de dormir, de já dar Eu falo que é sempre interessante, eu falo não, né? A gente pega pesquisas aí que vai falar sobre higiene do sono, que 2 horas antes de dormir já era pra gente não estar usando mais tela. E que é quase impossível, né? Falo que... Hoje as pessoas dormem com o televisor ligado, né? Isso também, a televisão também nesse sentido acaba... estimulando também essa permanência, que às vezes a pessoa está com sono, mas começa a ver alguma coisa, fica ligada e vai até o fim, né? Exatamente. Sim, a gente vê que não é benéfico, que isso atrapalha muito a qualidade do sono, não acontece higiene do sono. A qualidade do sono de uma pessoa que faz uma higiene do sono e de uma pessoa que não faz, a gente tem dados que mostram isso, né? A qualidade, e a gente sabe que sono é tudo, dormir é tudo, dormir é tão importante quanto... talvez comer. É um momento onde a gente descansa, onde as nossas células vêm se regenerar, enfim. Então, atrapalha na qualidade de vida de forma, assim, drástica. Bom, a gente vai continuar a nossa entrevista aqui com a Edmara Santos, psicóloga, mas já, depois do intervalo, o tema está interessante, o tema é muito importante também nessa nossa atualidade, que é sobre aí, o uso excessivo das tecnologias. A gente volta já. O
Museu Tony Toledo criou mais um canal de agendamento de visitas. Agora, pelo aplicativo WhatsApp 359-9850-4545, o visitante pode agendar seu horário de visita para conhecer as fotografias e objetos que fizeram parte da história e memória de Pouso Alegre. Aproveite também para seguir o Museu Tony Toledo nas redes sociais. O Museu Tony Toledo fica localizado na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. Visitas agendadas pelo WhatsApp 359-9850-4545 ou pelo telefone 35-3429-6511. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um grande amigo meu, ele precisava de uma doação em massa de sangue. A gente via o sentimento dele de retorno, de gratidão, das pessoas poderem fazer aquilo ali por ele. Todas as vezes que eu vou doar sangue, eu estou doando um pouco da minha vida para as outras pessoas. O sangue é vida. É algo maravilhoso você saber que você pode ajudar alguém só com o seu sangue. Quando você sabe que cada doação que você faz, você pode salvar 4 pessoas. Não é uma nem 2, são 4 pessoas. Eu tava recebendo medicação e era aquele soro gelado correndo na veia. E aí, de repente, entra assim, algo assim que se sente mais grosso entrando e quente, muito quente. Você sente assim que tem vida entrando ali. E a primeira coisa que eu pensava assim, quando eu melhorar, eu quero segurar meu filho no braço e quero amamentar ele. Eu só pensava nisso, que eu queria dar de mamar pra ele, segurar, sentir ele aqui, chega a me arrepiar. Era só o que eu queria. Todo dia acorda é uma chance nova de fazer tudo diferente e aproveitar de novo. Do estado que eu já cheguei no hospital, necessitava da transfusão de imediato, né? Que era para normalizar um pouco a situação. Por causa de uma doação de sangue, eu tive a oportunidade de continuar vivendo. Eu sou portador de anemia falciforme. Eu tiro boa parte do meu sangue e tomo um outro sangue novo. Por conta dessa troca de sangue, né, eu tenho uma vida normal. Ali foi o início de tudo, ali foi uma segunda chance. Essas bolsas de sangue salvaram a minha vida. Salvaram a minha vida. Sou muito grata. Dar sangue para uma pessoa que você não conhece. Se tirar do teu para botar para outra pessoa, dar a vida para outra pessoa da sua vida. É amor demais, gente. Pela vida eu agradeço todos os dias. Todos os dias. É amor. Você doa sangue, você doa vida, você doa amor. Se eu posso, eu vou lá e dou. Se alguém precisa, eu tô aí pra isso. Faça como eu, doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Você percebeu que a TV Câmara está com muito mais notícias? Esse é o seu canal com a Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Na TV Câmara você encontra a transparência e democratização da informação pública. TV Câmara de Pouso Alegre. A TV feita pra você. Agora tem Zap do CAC. No Zap CAC você pode se cadastrar e receber as novas vagas de emprego, ter informação sobre os serviços prestados pelo CAC e muito mais. Bom, né? Salva aí o nosso número e manda um oi pra gente. É o 35 997 34 2930. 35 997 34 2930. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel.
o estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que o IPREM é um órgão que foi criado em 1993 pelo Poder Executivo do município para conceder as aposentadorias e pensões dos servidores públicos de Pouso Alegre, da Câmara Municipal, da Prefeitura e do próprio IPREM, quando eles completam os requisitos mínimos definidos pela lei para fazer jus a esses benefícios? São cerca de 5.000 servidores ativos e inativos que, com suas famílias, representam aproximadamente 30.000 pessoas que terão um futuro garantido pelos cofres do IPREM. O Brasil segue nos trilhos. O esporte inspira a superação. O Brasil continua avançando. O esporte inspira a determinação. O Brasil segue em frente com igualdade. O esporte inspira o jogo limpo. O Brasil segue no rumo certo. O esporte inspira a oportunidade. O Brasil olha para frente. O esporte inspira a conquista. O esporte inspira. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. A TV Câmara de Pouso Alegre faz parte de uma rede nacional. São 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e mais de 100 cidades em processo de implantação.
Além disso, mais de 300 municípios aguardam a liberação de um canal. O dia a dia do Parlamento pouso-alegrense, os debates entre os vereadores, as propostas de lei, os discursos dos seus representantes na Câmara, sempre ao vivo, as principais decisões para o desenvolvimento da sua cidade. Você só tem aqui, na TV Câmara de Pouso Alegre. E a nossa campeã de karatê, Bárbara Ellen, continua seu desafio do lixo. E depois de separarmos lixo em casa, precisamos descartar corretamente, obedecendo os horários dos caminhões de limpeza pública, tanto para a coleta do lixo normal, quanto para o lixo reciclável. Lembrando que a Prefeitura faz coleta seletiva em toda casa que se cadastra e agenda sua retirada. Descarte correto do lixo, esse é o nosso desafio de todo dia. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Ainda tem gente que faz curso técnico. Curso técnico da Futuro? Mas no Brasil, não existem muitos cursos técnicos, né? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, um deles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em gov.br/mec e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos, bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta ao programa Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Hoje nosso tema é o uso excessivo das tecnologias, com a psicóloga Edmara Santos nos dando algumas dicas aqui, né? Conversando, falando no primeiro bloco, a gente está falando um pouco mais sobre o que essa enxurrada de informação digital pode ocasionar na nossa mente. E é o seguinte, Edmara, a gente percebe que muitas vezes a pessoa ela acaba assim
chega um tal momento, eu não sei se isso é um indício, que eu queria que você orientasse, qual que é o indício para a pessoa saber se ela está viciada na rede social, viciada no celular, no computador que seja, porque a gente sabe que tem a diferença do trabalho e a diferença do lazer, né? Quando a pessoa pode saber diferenciar, não, eu estou no trabalho, ou até que ponto a gente tem que também descansar no trabalho para evitar essa estafa de informação? Olha, eu não tenho assim uma informação absoluta, mas eu posso tentar dar algumas dicas, né, para ver se eu, nossa, será que eu estou viciado ou não? Hoje vários aplicativos registram a quantidade de horas que a gente fica ali fazendo uso. Então é interessante que a gente olhe e tente monitorar a quantidade de horas que eu estou fazendo uso daqueles aplicativos. E ver, nossa, será que não está sendo em excesso? Será que está, às vezes, né? Vou usar um exemplo do aplicativo Instagram. Nós pegamos lá em cima, às vezes a gente fica 3 horas fazendo uso do Instagram. 3 horas é muita coisa. E aí, 3 horas diárias, a gente poderia falar, poxa, eu estou viciado nisso. Então, eu preciso começar a fazer, assim, a reduzir esse número de horas, né? Então, acho que começar a perceber, poxa, eu estou numa mesa com a minha família, com os amigos, com alguém do trabalho, almoçando. E eu estou no celular, eu não estou conseguindo olhar para o outro. Então, eu não consigo parar. Eu estou aqui com você, mas, nossa, cadê meu celular? Quando eu estou gravando aqui, você está conversando aqui, você está falando no celular, né? Que desespero, cadê meu celular? Então, acho que a gente precisa se auto-observar. Acho que essa questão da auto-observação do uso que eu faço do celular. A gente observa o que a gente come, o que a gente veste, então a gente precisa também observar o que a gente consome através do celular, né? E também do computador. Hoje a gente sabe que tem muitas questões de jogos online que acaba prendendo muita atenção, principalmente dos adolescentes, mas também temos adultos nessa situação. Então, eu acho que uma das dicas para ver se eu estou viciada ou não é começar a se auto-monitorar mesmo. Quanto tempo que eu estou ficando? Eu consigo ficar sem? Eu consigo, um exemplo. Eu sempre gosto de fazer isso comigo. Eu vou para academia. Eu não levo o celular. Deixo o celular em casa. Eu consigo, naquele tempo de 1 hora, ir e voltar, ficar sem o celular, sem ficar preocupada. E aí as questões do trabalho, que a gente sabe que muitas vezes envolve o uso do celular. Tentar, eu acho que hoje é muito possível assim, a gente tentar desvincular um número pessoal do número do trabalho, ter 2 aparelhos, se preciso for. Muitas empresas trabalham assim, né? E eu acho ótimo, porque eu não vou ficar levando o celular de trabalho no momento que eu estou no final de semana com a minha família. A não ser se é necessário, por algum caso ou outro, mas assim, não tem que ser uma coisa rotineira. Então, eu acho que prestar atenção mesmo, tentar fazer meios para que eu não estenda muito o meu trabalho para momentos que eu sair da empresa, eu sair da onde eu estou. Se eu trabalho de home office, até no home office eu tenho um horário. Então, deu o horário, para com o celular, não fica ali olhando, deixa longe, tenta ter 2 aparelhos, desliga se necessário for. Ô Edmara, você acredita que essa pandemia ela vai trazer uma nova modalidade assim, de problema, que é esse excesso da informatização, esse excesso de tudo? Porque hoje as pessoas, muitas empresas, diante da pandemia, já estão adotando o home office como oficial. A pessoa pode trabalhar em casa. E até que ponto a pessoa, principalmente quem trabalha em casa hoje, ele tem que fazer uma rotina? O que você orienta nesse sentido? Acho que sim. Fazer uma rotina, ter um lugar para trabalhar. Eu tenho pacientes mesmo que fazem home office e o que eu falo é sempre, tenha um local. Não importa se não tem um cômodo inteiro, mas faça um lugar naquele cômodo onde é o seu lugar de trabalho. Trabalha, terminou, guarda e nem fica muito próximo daquele local. No quarto, eu acho horrível essa questão de trabalhar no quarto, porque acaba assim, o quarto é um lugar de descanso, né? Lugar de estar ali, de dormir. Então, evitar que sejam lugares assim, se necessário for, trabalha na sala, se for possível. Aí, se não for, a gente vai se adaptando. Então, acho que adaptar locais e deu o horário, acabou, toma banho, troca de roupa, se possível for, sai para fazer uma caminhada na rua, depois volta para casa, vai para outro cômodo que não seja aquele do trabalho.
E assim, se depois a sua outra pergunta, se vai gerar aí, né? Eu acredito que sim, principalmente nas crianças, porque os adultos, acho que a gente já estava muito acostumado a ficar com muita tela. Claro que eu acho que teve um certo excesso nesse período pandêmico, mas, assim, as crianças eu vejo que, com certeza, a gente já está notando, assim, eu fico abismada de ver crianças, às vezes, que chegam na sessão com 6 anos, com um celular maior, melhor do que o meu e sabe mexer muito melhor que eu. E nesse sentido, então, vamos abordar o tema para os pais que estão nos acompanhando aqui. Nos filhos, né? Porque a gente percebe que, ainda mais com a pandemia, as crianças tiveram aulas online, ficaram em casa e acabou ali a única babá, o celular acabou se transformando em babá, né? O que isso pode trazer de prejuízo no futuro? Nossa, muitos. Hoje, assim, eu deixo essa dica, assim, para os pais. Pesquisem só um pouquinho dos malefícios que as telas trazem para o filho de vocês, que rapidamente os pais não vão querer. Se assim, os pais tivessem um pouquinho de noção dos malefícios que as telas fazem para os filhos, então é claro, a gente teve que se adaptar, teve um porquê ter que ter a aula através de celular, de notebook, enfim, de telas aí. Tudo bem, era para um motivo. Mas é o que eu sempre falo, celular não é brinquedo. Celular não é brinquedo, a gente não encontra celular para vender em loja de criança. Então, celular, os pais falam que monitoram, mas é muito difícil. Nem nós mesmos, que somos adultos, conseguimos monitorar tudo que nós entramos. Às vezes a gente, sem ver, entra num site que a gente não queria entrar. Então, imagina uma criança com celular. Ela vai entrar em coisas indesejadas, vai acessar conteúdos que não são corretos para a idade dela. Então, assim, o uso do celular, eu vejo que prejudica muito as crianças. A gente está vendo aí um declínio atencional das crianças muito grande, porque não consegue se concentrar. Muitos pais chegam assim, está muito agitado, eu não aguento meu filho porque ele é muito agitado. Mas como que é a rotina dessa criança? É tela o dia todo, informação o dia todo. Se eu, Edmara, assim, acho que você pode perceber isso, Lucas, e quem está em casa também, fica no celular ali, 20 minutos sem parar. A hora que você para, você fala, nossa, deixa eu desligar isso aqui. Você está até respirando mais eufórico, né? Nossa. Agora imagina uma criança. Ela não tem, assim, nem capacidade cognitiva para tudo aquilo. Ela está no momento da percepção, de explorar, de tocar. E está ali, com musiquinha e imagem, musiquinha e imagem, musiquinha e imagem. As crianças vão ficando mais estressadas, vão ficando ansiosas, vão ficando com menos atenção. Eu não tenho dúvidas, assim, que hoje em dia a gente tem muito diagnóstico de TDAH, que é transtorno hiperativo, né? Transtorno de déficit atencional e hiperatividade, mas também às vezes meio equivocado, devido à forma que as crianças hoje estão, sabe, na rotina, com muito excesso de tela, enfim. Agora, você falou algo no primeiro bloco que me chamou a atenção, os pais muitas vezes eles estão sem tempo, né? A gente vai dizer, ou falta administrar o tempo, né, nesse sentido, e o celular acaba sendo a babá da criança. E você falou lá no primeiro bloco que às vezes tem pais que a criança com 6 meses já entrega o celular na mão. O que isso pode ocasionar? Nossa, eu não sou assim especialista no assunto, mas eu acredito que talvez até um médico oftalmo poderia dar melhores informações pra gente. Eu não tenho dúvida que aquele excesso, aquele brilho, aquela luz daquela tela no olhar da criança já deve prejudicar de alguma forma. Aquela imagem, a criança assim, ela não está preparada cognitivamente para receber aquele monte de imagem, aquele monte de estímulo. Então isso prejudica muito, porque é a mesma coisa de eu querer, vou dar um outro exemplo bem avesso, mas que vai explicar bem. Se eu tenho uma tábua, digamos que minha mão é uma tábua que suporta 5 quilos e eu coloco 25, ela vai quebrar. Então, a criança ela não tem capacidade cognitiva para receber tudo aquilo que ela está recebendo através das telas. Através daquele jogo de luzes e barulhos, eu estou tirando dela o que ela deveria realmente estar vivendo
para dar algo que ela não suporta viver. Então, assim, eu acho que os malefícios a gente ainda vai colher muitos. O que isso pode ocasionar, Edmara, assim, no comportamento da criança em casa? Às vezes o pai está sentindo a criança muito arredio, com palavreados diferenciados ou com sinais de violência, e às vezes ela não percebe que é o que a criança está vendo no celular e que está trazendo para a realidade isso? Exatamente, exatamente. Às vezes a criança começa até essa questão da mudança de vocabulário, algo assim que eu tenho percebido. Até eu assim, convido outras pessoas também a começar a perceber isso. Eu tenho visto que as crianças estão com uma forma de falar muito parecida com os desenhos. É estranho, assim, eu vejo as crianças com uma fala muito parecida com personagens dos desenhos. Muito caricata, muito... Isso, que... Ai! Não, sabe, uma coisa assim que não é espontânea. Tipo Peppa Pig, tipo aqueles desenhos que eles acabam vendo com frequência. Exatamente. Na televisão, agora, tirando um pouco da televisão, tirando um pouco do celular, voltando para a TV, desenhos animados em excesso, isso também prejudica a criança? Prejudica. Hoje a gente tem uma questão de alguns estudos que vai falar sobre a geração Glass, se eu não me engano. Tem hoje alguns... por isso que eu falo que a gente, se pesquisar um pouquinho, até nessas mídias sociais, tem uma pediatra muito legal, ela se chama Samia Marsili. Ela ela tem hoje 7 filhos, né? Ela faz a educação das crianças e ela dá muitas dicas para as mães. Além de pediatra, ela é mãe de 7, então, né, de criança ela entende. Ela entende bem. E os filhos dela não fazem uso de telas. E ela se permite expor um pouco da realidade familiar dela ali, e muita gente se percebe perguntando, nossa, como que eles são inteligentes, nossa, como que eles brincam. E ela faz sempre esse desafio para as mães. É bem interessante, assim, quem quiser procurar o perfil dela, tem muito conteúdo gratuito lá. Ela tem algumas aulas, ela até tem uma aula falando sobre o uso de telas para as crianças. E você vê assim que dá para se fazer outras coisas sem a criança, ela até então, até a gente pegar, sei lá, 30 anos atrás, muito recente, ninguém tinha celular, mal a gente tinha celular, ainda mais celular que ficava mostrando imagens, só tinha uns botãozinhos lá, um joguinho de cobrinha para poder comer as coisinhas. Então assim, eu acho que hoje a gente precisa rever isso. A gente precisa rever o uso de todas essas coisas. Agora, Edmara, que dica que você dá para o pai, para a mãe, para quem está acompanhando, para a questão do uso do celular? Que cuidados as pessoas devem ter para evitar esse excesso? Olha, eu acho que monitorar a quantidade de horas. Eu falo assim que quem manda em casa é pai e mãe. É claro que não é um mandar de autoritarismo, mas é um mandar de autoridade. Então, assim, se seu filho já tem, porque hoje é quase natural ter, mas se não tem, não dê. A dica que eu dou é não dê. Tem muitas outras coisas que seu filho vai poder aproveitar, vai poder ter mais do que, fazer muito mais que com o celular. Mas enfim, monitorar o que vê, prestar atenção. Aquilo que eu sempre falo, criança começou a mudar de comportamento, não é natural. Mudança muito drástica de comportamento. Então a gente precisa avaliar, tá tendo alguma coisa de errado aí. Então, acho que monitorar mesmo o que está vendo, tentar bloquear. Hoje também a gente tem alguns aplicativos que nos norteiam para bloquear o que a criança está vendo, mostrar o que a criança está inserindo ali. Acho que criança tem que ser supervisionada. E supervisionada por uma pessoa. E não por uma tela, e não por um aplicativo somente, mas por uma pessoa. Então, assim, acho que supervisionar, olhar mesmo, prestar atenção. E tem por exemplo, quem já, no caso que a pessoa já tem, o jovem já tem, o adulto já tem um celular, qual que seria o tempo ideal para essa pessoa passar um tempinho ali para quem quer lazer nas redes sociais? Olha, agora eu vou falar mais como Edmara falando. A gente também tem estudos que nos dão alguns parâmetros, mas aqui eu não vou conseguir pegá-los, né? Lembrar aqui que meu ômega 3 não está funcionando muito bem. A memória não vai conseguir puxar, mas eu já vi esse tipo de informação em alguns artigos. Mas assim, eu acho que 1 hora por dia é o suficiente, 1h30, tá ótimo.
Final de semana, quer um pouco mais, umas 2, 3 horas, quer jogar um videogame, mexer no celular, ok, mas tem um mundo aí fora que precisa ser explorado. Essa questão, né, a gente ficou bem dentro de casa, eu até entendi, ok, mas assim, agora dá para sair com segurança, dá para levar o filho para fazer uma caminhada na rua, andar de bicicleta, jogar bola, pintar, desenhar. Esses dias no consultório eu tava com bolinha de gude e peão. Eu deixei em cima da mesa. As crianças estavam, assim, abobeadas. Parecia que elas estavam vendo a maior tecnologia do mundo, assim, um negocinho que roda. Eu dei o que fazer. Eu tô até tendo que esconder de algumas crianças, porque senão eu não consigo caminhar com a sessão. Quer dizer, algo que era comum na nossa infância e que todo mundo tinha e brincava, hoje tornou-se algo que é uma raridade. Uma raridade. As crianças estão amando ficar lá com o peãozinho, assim, jogos. As crianças amam jogos. Então, usar de outras coisas, sabe? Edmara, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo dúvidas e trazendo utilidade pública para quem nos acompanha. Eu que agradeço. Obrigada aí da presença do pessoal. Obrigada pelo convite, Lucas. Espero poder ter ajudado. Com certeza. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Até a próxima edição do Câmara Entrevista.